Você sabia que o tempo de cada fornecedor pode impactar na decoração do seu casamento? Hoje eu quero te levar para os bastidores da decoração, para você conhecer o impacto da logística na decoração da sua festa. Se você chegou aqui agora, eu sou Graziele Cristine, decoradora de mini wedding especializada no estilo botânico. E nesse quadro, O Mundo da Decoração para a Noiva, eu também te ajudo a entender tudo que está por trás de uma festa de casamento, que tem alma, gentileza e sutileza. E aqui eu vou contar um caso para vocês que, embora estivesse tudo alinhado, né, houve uma comunicação, houve um alinhamento de passos, de tempos e movimentos, mas a gente também tem improvisos, né? Acontecimentos. E a gente precisa lidar com isso. Então, num casamento em que eu fiz a decoração, a noiva tinha pedido para ser contratado uma cobertura, porque havia a possibilidade de chuva, então a festa ela seria toda feita na cobertura. Né, teria a cobertura para que a festa fosse feita embaixo dela. Foi então planejada essa cobertura. No entanto, quando ela contratou aquela cobertura, é para que ela fosse transparente, né? Que ela seria transparente e eu iria montar um aéreo usando as vigas de apoio que teria naquela cobertura para poder ter aquele caimento, tanto na mesa do altar, que a gente iria fazer. Só que a gente foi fazer essa montagem com 2 dias de antecedência. E ao encontrar o pessoal da construção dessa cobertura, eu comecei a ver que, além de eles estarem fazendo a cobertura, eles também estavam com tecidos. Por quê? Porque naqueles dias, embora houvesse a possibilidade da chuva, o calor estava muito intenso e o casamento ia ser de dia. E manter aquele casamento na cobertura, sob o sol, ia ficar muito quente. Então, foi pedido para ser colocado um tecido que ali bloquearia um pouco o sol e deixaria um pouco mais ventilado, inclusive para a arte floral também, que é muito importante isso, né? E dentro dos 45 do segundo tempo, porque ali já estávamos todos com o projeto pronto, com as flores compradas, né, tudo pronto para ser organizado, quando eles começam a montar aquilo, para que houvesse um bom caimento do tecido, essas vigas são tampadas. E eu não tinha mais uma estrutura que eu pudesse puxar para então fazer a minha arte floral aérea. E a gente tentou algumas possibilidades de fazer, mas elas iriam sair muito fora do projeto. Obviamente que a gente não ia confrontar com a noiva nessa possibilidade de várias tentativas e o que fazer, nós iríamos apenas chegar para a noiva quando a gente já tivesse decidido o que seria feito, né? Junto com a assessora. Então, eles terminaram ali o projeto deles e aí eu pensei, dentro do que eles tinham, o material que a gente iria usar no aéreo, onde a gente poderia colocar. E aí chegamos à conclusão que na passagem, que era onde ela queria, em cima da mesa do altar, a gente não conseguiria, mas em frente, né, do lado oposto desse altar, tinha umas vigas aparentes que daria para a gente montar ali uma parte daquele aéreo e a gente transformaria aquela parte num ambiente em que os convidados chegassem e eles pudessem parar ali para fazer as fotos e depois, então, entrar para a cerimônia. Depois que a gente decidiu isso, a gente passou para a assessora passou para a noiva, e graças a Deus deu tudo certo, a noiva aceitou a ideia e ficou muito bonito também. Diferente, mas conseguimos aproveitar dentro da harmonia que foi criada com o tecido, trazer aquele aéreo, aquela decoração que a gente ia fazer com outro propósito, mas que foi alinhado do que estava, né, programado para a gente fazer. Então, mesmo que haja todo esse alinhamento de comunicação, alguns improvisos acontecem e a gente tem que achar uma solução para aquilo. E o nosso tempo, naquele momento, é um tempo sempre curto, né? E é por isso que a gente precisa estar muito alinhado, porque se tivesse outros fornecedores que vinham para trazer mais coisas e precisassem daquele espaço, ou que não tivessem terminado o seu trabalho, vão se criando condições que vão ficando mais
difícil você encontrar soluções. E também você tem o tempo, porque a gente sempre tem, no caso da decoração, entregar a festa com 2 horas e meia antes do horário do convite. Exatamente para quê? Se tem algum problema, ainda dá tempo de a gente resolver. Se tem alguma flor, às vezes acontece de calor muito intenso, as flores próximas morreram, que foram as primeiras a ser colocadas, precisa ser trocada. Então, há uma inspeção antes de entregar a festa para ver se está tudo em ordem. Se precisa ser trocado, ainda dá tempo para fazer isso. Dentro dessa entrega, a gente tem como prever com a noiva se ela vai aparecer na festa para fazer o making off. Então, qual é o momento que eu tenho que estar com uma decoração pronta, mas não totalmente para entregar, mas que ainda assim ela consiga pontos para fazer as fotos desse making off e a gente continuar com o nosso trabalho. Então, todo esse tempo e movimento, ele é muito coordenado para que isso não cause um problema e impacte em toda a festa, né? A decoração a gente fala porque ela é a mais abrangente, mas com certeza o impacto é na festa toda. Bom, uma outra história é também de um mini wedding que a gente foi fazer. O buffet já estava totalmente esclarecido, né? Dentro dos pontos que ele precisava, o tamanho de mesa, então tudo isso a gente já tinha dado para ele, então o espaço que ele ia pôr, as mesas que ele ia utilizar e onde seriam aquelas mesas. E no meio da montagem, então a gente está falando aqui exatamente um dia antes do casamento, ele resolve montar uma outra mesa de antipasto para servir e que ele precisava daquele apoio, né? Ele precisava dali porque ele tinha aquele material, mas ao mesmo tempo ele não tinha uma mesa, ele não tinha um apoio para ser servido aquilo. Eu não me recordo muito bem o porquê que tinha que ser feito aquele extra, né? Provavelmente algum acordo que foi feito e não foi mencionado, enfim, não cabe a nós, né? A gente tenta só ajudar. E a decoração, como ela sendo o centro de toda a festa, a gente consegue alocar, arrumar, a gente tem essa capacidade de auxiliar também nos processos de logística, de material, de pontos, né? Então a gente aqui fez toda na festa, alinhamos mesa a mesa, medimos ponto a ponto onde a gente conseguiria achar mais um espaço para trazer aquela mesa. Era de 1,5 m, se não me engano, a gente pensava 1,5 m, mas 1,5 m no meio da festa, para que continue mantendo o movimento, continue mantendo o fluxo, sem impactar na mobilidade dos convidados, também da decoração, do layout, tudo. Mas a gente foi ali na régua, mexendo mesa a mesa, trazendo cada um pouquinho mais para cá, trazendo mais para lá, que a gente conseguiu cavar, que foi literalmente cavado, 1,5 m, e tinha que ser próximo de onde estavam as outras mesas, né? Você não podia pôr de um outro lado para que os convidados tivessem que cruzar o salão para poder pegar a outra comida, né? Tinha que ser ali, naquele ambiente. Então, a gente conseguiu, vendo ali na régua um pontinho para cá, um pouquinho para lá, e criando esse espaço para que trouxesse uma outra mesa e fosse criado esse ponto de apoio. Então, por mais alinhado que a gente esteja, às vezes ocorrem esses imprevistos, ou enfim, e a gente tem que estar pronto para resolver aquilo. E na minha decoração a gente tem uma equipe muito alinhada que a gente consegue, graças a Deus, até hoje, solucionar todas essas questões que a gente teve nesse tempo e movimento, né? Tudo isso o cronograma que deve ser seguido e respeitado também o briefing de cada área. Se eu fosse contar aqui para vocês todas as histórias, vamos deixar para os próximos vídeos, porque graças a Deus eu tenho muitas histórias felizes para contar. Mas o importante aqui é mostrar para vocês que quando você busca um fornecedor, ele tem que ter essa preocupação de tempo que ele leva para criar aquilo, para ele poder acomodar o serviço dele junto com os outros e assim criar um casamento perfeito para você. Bom, e antes da gente encerrar aqui, eu vou trazer curiosidades, porque são coisas que as noivas sempre me perguntam e é interessante a gente contar, né? Eu falei muito do tempo que a gente tem de montagem e esse tempo específico no local geralmente é de um dia antes, quando é muito bom,
ou é no mesmo dia, né? E aí vocês vão ver nos outros vídeos que a gente fala dessa questão de logística, do tempo, né? Os casamentos que são de dia, o tempo apertado da montagem, e por isso se é feito muita coisa antes para chegar já pronto na festa. Mas no caso da decoração, da arte floral, a gente trabalha, começa o trabalho de até 3 dias antes, né, já na montagem dos arranjos, e na semana já o recebimento das flores, das folhagens. Então a gente recebe essas flores, a gente hidrata as flores, a gente já começa a fazer o corte delas para que elas estejam prontas, hidratadas no momento da confecção desses arranjos. Então a gente começa sempre com os arranjos que são mais estruturados e que as flores e folhas são mais resistentes, né? Porque ela tem que durar 3 dias de montagem, vamos dizer assim, até de 2, 3 é muito. 3 é muita folhagem. Quando a gente trabalha com muita folhagem, você consegue esse bom tempo de antecedência, né? Mais do que isso, não vale a pena. E menos do que isso a gente usa para as flores, né? E a gente finaliza muitas vezes nos lugares com as flores mais delicadas, então tulipa, hortênsia, que é uma flor que desidrata muito. Então a gente tem esse tempo de montagem da arte floral a partir do 3º dia, contando antes, né? 3 dias antes do seu casamento a gente já começa essa montagem e as flores chegam para a gente na semana, para que elas fiquem bem frescas e consiga estar todo esse impacto que as flores fazem na decoração da festa. E para a gente concluir, eu quero trazer um ponto muito importante e que nem sempre as noivas conhecem, sabem sobre isso, e por isso que não se importam, né? Mas é muito importante, principalmente ao passar para os fornecedores dessa questão de montagem, é quando você for contratar o seu espaço, verifique com ele o tempo de montagem. Quando a decoração é do próprio espaço, eles já sabem, eles estão habituados e eles têm esse cronograma. Mas quando você contrata só o espaço e vai trazer tudo de fora, veja com ele a partir de que dia, de que momento, de que hora o espaço está liberado para montagem, para você poder avisar, inclusive, a sua decoradora e seus outros fornecedores, para eles se organizarem nesse tempo em movimento, e principalmente da decoradora, porque a gente tem o tempo de chegar até o lugar, então os caminhões chegam até a festa, com todo o mobiliário, com todos os arranjos, e ali a gente tem o tempo de descarregar esse caminhão e o tempo de montagem. E o tempo de entrega, como eu disse, de 2 horas antes do horário que está no convite. Então, tudo isso tem que ser calculado. E muitas vezes, na hora que a gente faz o orçamento, a gente calcula por um tamanho de equipe. Porque a noiva, às vezes, não contratou o espaço, ou porque ela não sabe como é a dinâmica desse espaço. E aí, na hora que você vai ver, vai conhecer o espaço, vai fazer a visita técnica e entende que o seu tempo é reduzido, você, para atender aquele casamento, você precisa aumentar a sua equipe. E aí, com certeza, ele vai impactar no valor que foi cobrado, né? Então, é muito importante, e aqui a gente não vê muita gente falando sobre isso, mas para vocês, noivas, na hora em que forem buscar um espaço para fazer a decoração da sua festa, se ele não for entregue pelo espaço, verifique o tempo de montagem. E muito importante também, o tempo de desmontagem, porque o tempo de montagem, às vezes, eles até dão 8 horas, 9 horas, mas o tempo de desmontagem é de 1, 2 horas. E aí a gente também precisa de uma equipe grande para fazer essa desmontagem rápida, principalmente em lugares que vão ter um casamento em seguida. Então, é o hashtag Fica a Dica. Isso é muito importante para a gente e também para vocês, por uma questão de orçamento. E se esse vídeo foi importante para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, compartilha com aquela amiga que também está sonhando com o mini wedding, para que cada vez mais o nosso canal possa alcançar essas noivas e trazer clareza, conhecimento e conteúdo para vocês.